Hoje o nosso papo é com você, esposo, e com você, esposa. Hoje nós estamos aqui para falar com você que é casado. Hoje nós viemos aqui para falar quais são os 10 principais motivos que levam um casamento à falência. Você sabe quais são? O nosso desejo mais profundo é que o seu relacionamento melhore. Isso seria bom para você? Porque com o relacionamento é o seguinte, ou ele melhora ou ele piora. Ele nunca permanece do mesmo jeito. Então, antes de a gente falar os 10 erros que levam um casamento à falência, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Deixe o teu like aí, que você vai estar nos ajudando o nosso canal. E se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo para que você possa fazer a diferença também na vida de outros casais. Esperamos que o nosso papo aqui faça com que o seu relacionamento melhore. Então fique aí até o final, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também possam ter acesso. E hoje nós vamos falar de 2 tipos de casamento. Aquele casamento que já está bom, você vai ter um direcionamento do que fazer para deixá-lo ainda melhor. Afinal, não há nada que esteja tão bom que não possa ficar infinitamente melhor. Mas se você está vivendo um momento de crise, nós traremos reflexões para que você saiba identificar e como mudar essa situação. Pois você sabia que é nos momentos de crise que as pessoas revelam quem elas são. E se você está vivendo um momento de crise, a primeira pergunta que nós queremos te fazer é: você sabe o que é que te levou a chegar nessa situação? O quanto você empurrou com a barriga o teu relacionamento? Quais decisões você tinha que ter tomado? Quais conversas você tinha que ter tido? O que é que era importante e você, por um motivo ou outro, deixou de fazer? Talvez você tenha dado prioridade ao trabalho, tenha trabalhado demais. Você sabia que trabalhar demais também é uma maneira de fugir? E tem outras maneiras de fuga também. Sair demais também é uma fuga. Mas aí chega uma hora que não tem mais como fugir. Eu te convido nesse momento a pensar como é que você pode servir melhor o teu cônjuge. Porque tem pessoas que são muito boas em servir, mas fora de casa, em ajudar o cliente, o vizinho, os amigos, mas dentro de casa não move um dedo. E eu te digo que esse é um ótimo momento para você virar esse jogo. O nosso desejo mais profundo é que algo que a gente vai falar aqui faça sentido para você e que você possa tomar decisões importantes, possa daqui para frente cuidar melhor do seu casamento, para que você se dedique mais ao seu casamento e seja disposto a gerar uma transformação aí se necessário for. Mas falando em transformar o relacionamento, a primeira coisa que você precisa analisar é o teu nível de disposição para de fato fazer a tua parte. Porque existe aquelas pessoas que não sabem que precisam mudar e não querem mudar. Existe também aquelas pessoas que sabem que precisam mudar porque o marido já pediu, porque a esposa já pediu, porque os amigos já falaram, mas também não quer mudar. E existe sim aquele tipo de pessoa que sabe que precisa mudar e que quer mudar. Então, nós esperamos que você esteja aí no terceiro tipo, que você saiba que precisa ajustar alguns comportamentos e que esteja disposto a de fato fazer o que precisa. E vamos lá então para os 10 principais erros que levam um casamento à falência. Talvez depois você diga assim, mas não falaram disso, não falaram daquilo. Nós vamos falar dos 10 principais, não significa que não tenham outros erros que podem também contribuir para que um casamento vá à falência. Vamos ao erro número 1. Contar seus problemas e pedir conselhos para as pessoas erradas. Meu amigo, minha amiga, você sabia que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Isso é chamado contágio social. Quem são essas pessoas? Onde você busca inspiração para o teu casamento? Sabe por que eu falo isso? Porque tem pessoas que casam, mas querem continuar com os mesmos hábitos e comportamentos da vida de solteiro. Inclusive as amizades, permanecem as amizades do tempo de solteiro e não faz questão de fazer amizade com casais que possam ser inspiração para a vida conjugal. Meu amigo, minha amiga, se você reluta e você não quer abrir mão dos teus hábitos e comportamentos solteiro, então não casa. Você precisa entender que agora você está vivendo uma fase diferente da tua vida. E essa fase muitas vezes pede hábitos e comportamentos diferentes. E você precisa refletir sobre isso, porque isso pode estar acabando com a tua vida conjugal. Isso está acontecendo com você? Se isso está acontecendo com você, dá um jeito de arrumar isso na tua vida hoje. Outra coisa. Referência.
Muitas pessoas vão pedir conselhos e contar seus problemas para pessoas que não é referência no assunto. Casamento. Como assim, Eliomar? Sim. Olha, se o teu pai e a tua mãe não foram felizes no casamento, não tiveram um casamento que possa inspirar você, eles não servem de referência para você. E você precisa entender isso, parar para pensar. Quem é das pessoas que você mais convive? Ou talvez você nem conviva com ninguém que possa ser referência para o tipo de casamento que você quer ter. E dá um jeito de modelar, descubra e faça aquilo que tem que ser feito. Erro número 2. Deixar de fazer o que você fazia lá no começo do relacionamento. Tony Robbins, que é um grande mestre aí da atualidade, diz o seguinte: se você quer ter um casamento feliz e duradouro, continue fazendo o que você fazia lá no comecinho do relacionamento. A pergunta é: o que é que você fazia lá atrás que hoje você deixou de fazer? Eu não sei, talvez você se arrumasse mais, talvez você se cuidasse mais, talvez você se preocupasse mais com a maneira como você conversava com o teu cônjuge, talvez você se dedicasse mais na questão de ter mais tempo de qualidade, talvez você presenteasse mais. Eu falei talvez você se arrumasse mais, né? Talvez porque hoje tem mulheres e homens que quando estão em casa colocam aquele pijamão de roupa, assim, parece que é uma roupa de presidiário. Não se perfuma mais, não cuida de detalhes, mas que fazem toda a diferença no relacionamento conjugal. Então eu te pergunto, o que é que você fazia, parou de fazer e precisa voltar a fazer? Erro número 3, falta de conexão. Pessoas morando na mesma casa, mas vivendo em mundos totalmente diferentes. Cada um num celular, assistindo coisas diferentes. Pessoas que moram na mesma casa teriam tempo para almoçar junto, mas almoçam em horários diferentes. Um almoça ao meio-dia, o outro 2 da tarde. Um almoça na cozinha, o outro na sala. Indo dormir em horários diferentes. Isso acaba com qualquer relacionamento. Aquele olhos nos olhos. Aquilo que aproximou vocês, aquele olhar lá do começo, existe ainda na relação de vocês? Meu amigo, se não existe isso, minha amiga, se isso deixou de fazer parte da vida conjugal de vocês, o que é que você precisa fazer para mudar isso? Porque isso é conexão. Se você não olha mais nos olhos do teu esposo, da tua esposa, não existe mais conexão. Ah, porque eu não gosto de assistir futebol com ele. Ah, eu não gosto de assistir piada no YouTube. E fica cada um num celular. Ah, eu não gosto de comer tal coisa, por isso que eu não almoço com ele, por isso que eu não almoço com ela. Quando você namorava, estava apaixonado, se a pessoa que está com você fizesse uma salada de bananeira, você comia. Se isso não existe mais, se esse companheirismo não existe mais, isso precisa urgentemente voltar a existir entre vocês. Um cede um pouco, o outro cede outro pouco para achar um ponto em comum. E aí sim, e aí é bom para os dois. Um casamento precisa ser bom para os dois. Erro número 4. Uns dizem que a falta de diálogo acaba com o casamento. Mas na verdade o que acaba, um dos erros que acaba com o casamento é a falta de respeito. Porque quando não há respeito, não há diálogo. E aí já vem outra pergunta, mas o que faz, Denise, uma pessoa não respeitar a outra? O que leva uma pessoa a perder o respeito pela outra? É a dificuldade em ouvir, é o não saber ouvir. É todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. O casal quer falar ao mesmo tempo e aí um quer falar mais alto que o outro e quando vê eles começam a gritar e nenhum ouve o outro. Porque quando se altera o volume da voz, as pessoas escutam um monte de grito, mas ninguém ouve de verdade. Parar para ouvir é se conectar, é se importar e pensar, analisar de fato o que é que a pessoa está falando. Isso é ouvir. Uma grande necessidade do ser humano é ser ouvido. Mas o que você precisa saber é que para você ser ouvido, primeiro, você precisa falar com amor e respeito. Segundo, para você ser ouvido, você precisa primeiro aprender a ouvir. Erro número 5. Querer mudar o outro. Meu amigo, preste atenção numa coisa. Minha amiga, preste atenção numa coisa.
Ninguém muda nada nem ninguém sem antes mudar a si mesmo. Se mudar você é difícil, o que te leva a crer que você conseguirá mudar a outra pessoa. Isso não acontecerá. E aí entra a ausência da autorresponsabilidade. Você fica julgando as atitudes do outro e usa isso como desculpa para não mudar nada em você. E aí você diz, o que que adianta? O que que adianta eu usar palavras doces, eu querer ser carinhoso e amoroso, se ele ou ela é um grosseiro, uma grosseira comigo, que não sabe falar com carinho e amor? Então eu serei mais doce o dia que ela ou ele for mais doce comigo. Eu só vou mudar alguma coisa em mim o dia que ele mudar, o que ela mudar. E aí, nessa desculpa, nesse monte de desculpa, ninguém muda e as coisas vão cada vez ficando piores. E o seu casamento cada vez mais perto de falir. Entenda que um casamento é feito de duas pessoas. 50% cada um. Assuma, meu amigo, minha amiga, a responsabilidade dos teus 50%. Encontre onde está a tua contribuição para que o teu casamento chegasse onde chegou. Se está bom, se está ótimo, parabéns. Mas se não está bom tanto quanto você gostaria, você é responsável por 50%. Assuma isso, aceita isso, que vai doer menos para você. E tome hoje uma decisão, faça a tua parte. Você não conseguirá mudar o outro, mas você pode sim inspirar o outro a mudar também. Sexto erro, não cortar o cordão umbilical com a família de origem. Isso não significa você se afastar de pai, mãe, irmãos, avô, avó, as pessoas que você ama lá da tua família. Mas você precisa entender que depois que você casa, o teu marido é a tua família, a tua esposa é a tua família. E depois virão os filhos, enfim. Mas enquanto não tem filho, ou depois que tem filho, você precisa dar prioridade a esses que são de fato a tua família. Os teus resultados serão proporcionais ao tanto de dedicação que você tem com essa família. Porque, às vezes, tem pessoas que preferem ficar lá com o pai e a mãe, com o vô e a avó, com os irmãos, do que ir para casa, ficar com o marido, ficar com a esposa, ficar com os filhos. Talvez você esteja se dedicando mais ao teu pai, à tua mãe, aos teus irmãos, aos avós, do que a teu marido, do que a tua esposa. E aí, consequentemente, se você se dedica mais lá, você tem resultados melhores lá. Você já parou para pensar nisso? Responda aí. Sinceramente, o quanto você está se dedicando verdadeiramente ao teu casamento. Sétimo erro, a falta de aceitação do sogro e da sogra, a família do seu cônjuge. Você já parou para pensar do que é feito o teu esposo, tua esposa? 50% dele é a mãe dele, sua sogra, 50% dele é seu sogro. Aqui vem uma questão muito grave e acontece com muita frequência nos casais. A famosa questão da sogra, não é? Se você não aceitar a sua sogra ou seu sogro, você está excluindo, ou seja, não aceitando metade do seu esposo ou esposa. E por esse motivo, de forma inconsciente, ele ou ela poderá nunca se sentir aceito por inteiro por você. Então, se isso está acontecendo com você, dá um jeito de harmonizar essa relação com teu sogro e tua sogra. Aí você vai me perguntar, Eliomar, mas eu tenho que abraçar, beijar, eu tenho que ficar o tempo todo grudado a eles? Não! Você não precisa amar, morrer de amores. Mas você apenas tem que aceitar e respeitar. Sim, você precisa aceitar e respeitar. E sem contar que se você não olhar para esse conflito e não tratá-lo de forma a ser resolvido na tua geração, esse conflito, esse mesmo conflito com sogra e sogro, permanecerá nas gerações seguintes. Você sabia que se você não aceitar a tua sogra, o teu filho casará e a sua nora não aceitará você? E assim por diante. Esse conflito vai permanecer ativo em todas as gerações seguintes, até que alguém olhe e resolva. Então não olhe apenas para você.
Olha para os teus filhos que existem ou existirão e quanto conflito, quanto sofrimento você pode abreviar hoje se você resolver essa situação. 8º erro: caixas separados. Din-din, cada um com seu dinheiro. Uma união conjugal não pode ter caixas separados. Em uma união conjugal não pode ter nada separado. O casamento ele não pode ser visto como uma sociedade. É na sociedade que cada sócio faz o que quer com o seu dinheiro. Mas no casamento não. O casamento precisa sonhar junto, ter planos juntos, trabalhar para conquistar juntos. E o casamento, ele não pode ser visto como um negócio. Com relação a dinheiro, a única coisa que pode acontecer é se o casal decidir, por exemplo, a esposa ganha X. Não vai fazer falta esse valor que a esposa ganha no orçamento. E aí eles decidem que a esposa vai ficar com esse valor para ela, para os caprichos dela, para ela gastar no que ela quiser. Seja em roupa, seja em salão, seja em academia, no que ela quiser, ela vai gastar todo o dinheiro. Mas isso precisa ser uma decisão do casal. Agora, o que se vê por aí são esposas que não sabem quanto o marido ganha. São maridos que não sabem quanto a esposa ganha. E aí cada um faz o que quer com o seu dinheiro. E aí eles reúnem. Um paga isso, outro paga aquilo, outro paga aquele outro paga outra coisa. E aí o que sobrar, cada um faz o que quer. Isso não é casamento. Outra coisa. Casamento não pode ter segredos que não possam ser compartilhados entre o casal. Mas como assim, Denise? Senha no celular. Senha no celular? Como assim que o marido não pode pegar o teu celular ou a esposa não pode pegar teu celular? E aí tem gente que diz, é que eu participo de alguns grupos que não é legal que ele veja, que não é legal que ela veja. A pergunta é, o quanto isso contribui de forma positiva para o teu casamento? Erro número 9. Dormir de bico. Sabe, emburrado, beiçudo? Você não se emburrou que chega quando era criança? Você não precisa mais disso. Agora na vida adulta você pode encarar os desafios de frente. Não precisa mais amarrar o burro. Sempre que tiver um desacerto com o seu esposo ou sua esposa, resolva isso durante o dia antes de ir dormir. Você não pode de forma alguma ir dormir pensando naquilo que deu errado no teu casamento, pensando naquele desacerto. Caso isso aconteça, você vai estar ativando uma força enorme, uma força muito grande contra você e o teu casamento. Teu inconsciente entenderá que a tua relação conjugal está prejudicando você. E com a intenção de defender a sua vida, proteger a tua vida, ele vai ativar todas as forças do teu sistema celular em tua defesa e entendendo que a tua relação está fazendo mal para você, você vai acordar provavelmente com ideias de separar, porque aquilo está fazendo mal para você e está prejudicando a sua vida. Então não vá dormir com desacertos, não vá dormir sem pedir ou dar o teu perdão. Entenda, não é o que você fala, mas é como você fala. Então cuidando como você fala, você pode falar tudo o que você quiser. E nunca esqueça, 10% é o que acontece e 90% é o que você faz com o que acontece. Então esse desacerto que aconteceu no teu dia, ele pode ser 10% apenas, ou pode se tornar 90% de acordo com a importância que você der a ele. Você pode escolher deixar com que esse desacerto acabe com o teu dia, com a tua noite, ou você pode escolher a crescer, aprender e evoluir no teu casamento. 10º erro: não conhecer verdadeiramente o seu cônjuge. Ou seja, não conseguir ter o diálogo necessário por não conseguir se comunicar da maneira que ele entenda, que ela entenda. Porque comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. E existem 5 segredos na comunicação entre um casal. E o casal que não souber desses 5 segredos tende a ter um casamento fracassado. Você sabe quais são os segredos na comunicação com a tua esposa? Você sabe quais são os segredos na comunicação com o teu marido? E no próximo vídeo nós falaremos os 5 segredos para uma comunicação assertiva dentro do casamento.